Tá, esse vídeo aqui foi enviado, acho que foi pelo Augusto. O Augusto pode falar. Se foi ele mesmo. Mas ele é o Falando sobre World Building do canal Danael Fernandes, que tem um diabo como YouTube, personagem. vamos falar sobre World Building. World Building é Tá alto aí pra vocês, mano? Aqui pra mim tá meio alto, eu vou baixar o volume pra mim, mas tem que saber se pra vocês também tá, porque são áudios separados. um dos pontos mais importantes de se criar uma narrativa, especialmente uma narrativa extensa. E vocês gostam quando eu puxo algum conceito aleatório e falo sobre. Inclusive, já me pediram falar de world building algumas vezes aqui. Então vamos lá, vamos dar uma olhada por cima do que é construção de mundo, dar alguns exemplos e também clarificar uma certa coisa que eu falei alguns vídeos atrás que eu me arrependo. Vamos lá, world building ou construção de mundo é exatamente o que o nome tá. O Danael, ele é o escritor daqueles livros ou HQ que tem na Dark Side? Ou ele tá usando um personagem igual a um que tem um livro na Dark Side? Não é um diabo, é de um mangá. Ah, é do mangá mesmo então, não foi ele que criou. Tá, deixa eu apagar esse Flive aqui também, que isso aqui não existe mais. Tá falando é a construção de um mundo. Mas em particular é a construção do mundo onde a sua história se ambienta. Ou seja, quando você faz uma história, além de você ter que criar e construir os personagens e criar e construir o enredo em si, você também tem que criar e construir o mundo inteiro onde essa história se passa. Com isso, se torna necessário popular esse mundo com facções, conceitos geográficos interessantes, conceitos geopolíticos interessantes, governos, relações entre facções já mencionadas ou entre governos já mencionados. Se tiver religião, religião. Se tiver magia, magia. Explicar um pouco da história desse mundo e tentar entender como exatamente esse mundo funciona e como ele começou a existir da maneira que ele... Quando a gente começa a falar de world building e barará dessa forma, dá aquela sensação de que fazer o mundo é mais importante que qualquer outra coisa, tá ligado? Isso é um medo que eu tenho dos autores de fantasia, porque tem muito autor de fantasia que cai na lorota de que o seu mundo é o que vai vender o teu livro. E aí começa a dedicar, tipo, a vida para fazer o mundo mais completo, mais incrível, mais detalhado, com um background mais foda. E assim, a obra que tem isso, ela brilha de verdade. Só que ela não brilha pelo mundo, ela brilha porque se o autor faz isso muito bem e ele fizer todo o resto muito bem também, você consegue ficar muito mais imerso, né, naquele universo. E também permite foreshadowings, que é quando você, como escritor, meio que prevê algo que vai acontecer lá na frente. Você consegue fazer isso muito mais fácil, de forma muito mais convincente. Então, tipo, é da hora, mas eu tenho um pouco de trauma com a galera que cria mundo e esquece de contar a história, tá ligado? Existe agora. É muita coisa e pode ser muito mais, pode ser gigantesco ou não. Agora, uma coisa que eu não vejo sendo muito conversado online, então não leve o que eu vou dizer aqui como 100% factual, mas é pelo menos uma coisa que eu observo e uma coisa que eu acredito. World building não precisa existir apenas em fantasia e sci-fi. Na verdade, não existe apenas em fantasia e sci-fi. São os dois maiores gêneros onde se usa world building, mas basicamente toda história precisa que seu mundo seja construído, mesmo que seja um mundo real. Dando um exemplo, minha realidade de vida é diferente da sua. Se você me fizer ver a sua vida, vai ser como um mundo diferente pra mim. É tipo apresentar um mundo que já existe pra alguém que talvez não esteja muito familiar. Pô, aí esse Danael, ele mandou bem pra caralho, mano, porque é difícil você parar pra pensar quando vai fazer um romance, por exemplo, que não tem nada demais de fantasia, né, de coisas diferentonas e tal, e você perceber que existe uma política própria ali naquele teu mundo, mesmo que seja o real. Da hora pra caramba. Realizado por esse mundo, porque só tá pegando coisas do mundo real, mas trazendo da sua própria maneira. Dando um exemplo, sitcoms tem bastante world building, geralmente porque elas são bem longas. Vamos dizer que tem 20 e poucos episódios por temporada e tem umas 10 temporadas, pelo menos acho que duram e ficam bem estabelecidas. E nisso tem muito episódio aleatório que explora um conceito aleatório e esse conceito aleatório volta e meia é trazido à tona de volta. E mesmo se não for, é canonizado como um elemento dentro daquele universo, mesmo que seja algo totalmente normal. Eu acho que tá na hora de um YouTube Isso traz vida mesmo, pra aquele mundo em particular, de certa maneira. Se formos olhar pra tipo um How I Met Your Mother da vida, naquele mundo nós sabemos que tem doppelgangers, não de maneira sobrenatural, só aleatoriamente tem doppelgangers, e que tem um show em Nova York onde lutadores de luta livre lutam contra robôs, além de ter os lugares que já estamos familiarizados vendo a história inteira, como por exemplo o Pub McLaren. Aquilo é só um lugar que existe em Nova York, pelo menos em Nova York. Eu quero fazer uma pausa, mano, pra destacar esse comentário aqui da Lorena,
Eu chamo isso da doença do world builder, porque eu amei esse conceito, mano. Eu vou começar a usar esse conceito, começar a chamar de a doença do world builder, mano. Esperem por eu citando isso. E agora faz parte do ninho. Dentro desse universo. Então é um mundo quase que totalmente plausível e quase que totalmente real, mas que tem construção nesse mundo. Tem certos elementos que são feitos pra deixá-lo um bocado mais interessante. Elementos próprios desse mundo. Elementos que talvez enriqueçam a vida dos protagonistas e com isso enriqueçam a experiência em geral. Então na minha visão dá pra fazer world building com um mundo totalmente realista. Mas essa é mais a minha visão, esse termo geralmente é mais usado pra fantasia e sci-fi, então vamos falar de fantasia e sci-fi. Pra fazer um mundo legal, eu acho que as duas principais coisas que você precisa são uma boa lógica interna e detalhes. Com boa lógica interna, pra mim, sendo o ponto mais... Isso aí já quebrou a cabeça da galera, né? Porque uma boa lógica interna é basicamente regra, né? E os detalhes... Quando você para pra criar um world building, um mundo novo, de fantasia mesmo, vou ser sincero, mano, quando que você pensa em detalhe? Tipo, normalmente mais pra frente, né? Vamos ver o que ele tá falando sobre o world building, porque pode ser interessante de verdade o que a gente tá vendo. Eu achei que ele ia passar uma cartilha do padrão, do clássico, do que todo mundo fala, mas o maluco tá indo pra uma pegada diferente, mano. O mais importante aqui. Vamos fazer um mini exercício. Pensa no seguinte conceito. Pensa que você criou um universo de fantasia onde o principal meio de transporte das pessoas é voar. A galera tem magia e a galera voa. E é assim que elas chegam em todos os lugares que quiserem. Agora imagina... Prólogo... Um capítulo para World Builder, eu não entendi esse comentário direito, mas assim, já dizendo, galera que usa prólogo para explicar o mundo sempre vai estar errado. Que você decidiu adicionar um grupo de personagens que andam por aí a cavalo. Maneiro. Por que essa galera tá a cavalo? Andar de cavalo é, tipo, muito menos efetivo que voar, e voar é permitido. Porque as pessoas não voariam de cavalo. Voariam de cavalo é foda. Andariam de cavalo. E aí está na hora de você, que criou a história, pensar em alguma maneira de trazer lógica interna pra esse elemento que você botou. E muitas vezes expandir seu mundo através dessa pergunta. Esse meio de transporte através do ar, ele é limitado por classe? Se você for pobre, você não pode voar? Ele é limitado por energia mágica, então algumas pessoas só não podem usar magia, então tem que andar a cavalo? Se sim para a primeira, especifique e deixe claro como é essa diferença social que impede que as pessoas não possam voar, e se sim para a segunda, por que exatamente essas pessoas aqui não podem usar magia? Cada coisinha que você colocar na sua história vai ter alguma implicação que você tem que pensar a respeito. E para o seu mundo ser coerente e legal a partir disso, você precisa pensar a respeito e pensar em como encaixar as coisa da melhor maneira possível. Inclusive, é bem normal, ao você tentar encaixar certas coisas, outras ideias surgirem e você precisar expandir a partir dali, como por exemplo nesse exemplo que eu dei agora. Portanto, é sempre legal você guardar um tempinho para pensar no mundo que você criou, no world building em geral dele, o que você deveria colocar e o que você colocar afeta as outras coisas que você ainda não colocou. O que me leva a detalhes. Detalhes não são necessários para um mundo funcionar bem. Como eu falei, a coisa que mais importa é consistência interna, que as ideias do seu mundo não contradizam uma outra, mas detalhe deixa tudo legal. Eu vou falar um detalhe de um mundo que meio que tá vivendo na minha cabeça há anos a esse ponto, que no caso é o nosso queridíssimo Death Stranding. Eu tô assumindo que todo mundo gosta desse jogo. Certamente. Caso você não saiba nada sobre, no mundo de Death Stranding, chuva faz... Mano, eu não joguei Death Stranding, eu não consumi absolutamente nenhum conteúdo sobre esse jogo, eu estou cagando pra esse jogo. Pra mim foi um dos maiores hypes não de fato consolidados da história, então agora a gente vai aprender junto. Com que o tempo passe, se cair uma gota de chuva na sua pele, você envelhece. Eu não sei se isso faz 100% de sentido interno no jogo. Tem alguns momentos que fazem eu querer virar e falar, vai tomar no seu cu. Só que tem que manter em mente que tem muito log e muitas coisas secretas no próprio jogo que você pode ir lá e descobrir, e aí o mundo talvez faça muito mais sentido. Não sei, não vou criticar essa parte, até porque eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas, quando eu joguei pela primeira vez, eu olhei pra vegetação e depois de 10 minutos eu tive uma epifania de caralho, isso é muito genial. Porque eu acho que eu nunca pararia pra pensar que esse é essencialmente o único tipo de vegetação que faria sentido em um mundo onde a chuva envelhece tudo. A paisagem ser terra e essa vegetação rasteira faz completo sentido e traz uma identidade visual pro jogo. Tudo isso baseado em um pequeno detalhe de world building que honestamente... Pô, pequeno detalhe não, né, mano? A chuva envelhece tudo, pô, é um detalhe macro. É tipo, tudo sobre o bagulho é basicamente isso.
Vocês entenderam o que eu quero dizer? Pô, se a chuva envelhece tudo, parece até que isso é o elemento do plot da história, tá ligado? Quem reclamaria seria só gente muito, muito chata. Tipo, se eles fizessem um campo mais normal de vegetação, só gente chata ia reclamar. E ainda assim, provavelmente em algum momento do jogo iriam falar: plantas estão imunes a isso, fim. Mas não, ao invés disso, eles pegaram esse detalhe, colocaram esse detalhe como foco pra uma ideia inteira que basicamente é o ambiente do mundo. Detalhes pequenos podem mudar muita coisa. Vou falar aqui porque eu acho importante, quem sabe talvez tenha um outro vídeo mais a fundo nesse assunto muito, muito específico. Eu tenho um amigo que é geólogo e eu converso com ele muito sobre a questão de geologia dentro de videogames, em particular do world building de videogames. Ou world building. Caralho, esse maluco, ele é específico, né? Ele vai fundo, mano. Gostei dele. Tipo, eu tenho um brother geólogo e eu fiquei enchendo as orelhas dele pra saber se essa pedra aqui de esqueleto seria real. Ela faz sentido, tá ligado? Building de coisas em geral. Porque tanta guerra foi lutada no mundo real por questão de recursos que você ficaria surpreso se descobrisse o quão pouco isso é explorado em histórias. Atacar um lugar porque tem uma jazida importante ali perto, isso não é tão comum quanto parece. Quando é só o que você imagina. Vantagens de um exército sobre o outro por causa do relevo da região, isso também é importante, mas não é muito... Eu tô assistindo um canal que eu acho que eu vou trazer pra cá pra gente reagir, mano. A gente pode assistir depois, inclusive. Que é uns malucos que bota historiador de guerra pra avaliar séries, filmes de guerra e falar se aquilo faz sentido ou não. E aí eu finalmente entendi esse papo do relevo, porque eu nunca fiz uma cena de batalha que dependeu disso. Então eu nunca pesquisei sobre isso. E aí eu entendi finalmente que quando você está num relevo maior, você pode obrigar o teu inimigo a ir por um lugar e aí você fode ele completamente. E normalmente em filme a gente vê os caras correndo para se chocar, mesmo quando tem relevo e tal. E eu falei, caralho, é um bagulho tão óbvio, tão simples, e que eu acho que todo mundo que já escreveu cena de guerra já deu uma pesquisadinha, mas mudou a minha percepção de estratégia, tá ligado? Ainda mais porque eu tenho uma obra aí pra vir que vai depender de guerra, de estratégia e tal. Então eu não foi de propósito, apareceu pra mim o vídeo. Só que tipo... Saca? À tona em histórias. São detalhes muito legais que, sabe, fizeram diferença no mundo real e seria interessante ver em histórias. Então, pegue algum detalhe e leve pra frente isso. Pegue pequenos elementos e coloque na sua história, porque pode ser legal. Outro elemento de world building que eu acho uma loucura, por exemplo, é que os navios de Avatar têm instrumentos próprios porque a fisionomia deles é bem diferente. Então, uma flauta pra eles funciona e parece completamente diferente de uma flauta nossa. Se você só visse uma flauta normal em uma história dessas com alienígena, isso aí é uma parada que tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você ignora esses fatores de os objetos do mundo fantástico serem iguais aos do mundo real, e às vezes a gente meio que complica o objeto para ele parecer diferente, mas você não consegue explicar por que ele é diferente, saca? Então... O que eu acho que é importante a gente sempre fazer? Esses detalhes aí que ele tá falando, realmente, mano, eu acho que traz uma percepção de mundo mais profunda do que de fato é. Porque o mundo falso não existe, né? Então, tipo, não dá pra ele ser tão complexo assim. Você nunca vai conseguir chegar à complexidade de um mundo que realmente existe. Mas quando você coloca detalhezinhos, acho que você consegue criar essa ilusão, né? De que é mais complexo. E aí pegar os elementos que vão aparecer na obra e transformar eles em algo que faz mais sentido para aquele universo, realmente é um puta detalhe bom para fazer. Mas cuidado para você não só falar, tipo, a faca nesse mundo, ela corta na parte de trás em vez da parte da frente. Por quê? Putz, essa parte aí é foda, né? Por quê? Eu acho que o porquê, ele muitas vezes precede o detalhe, saca? Você criou a base do mundo. Tipo lá o joguinho que chove a galera envelhece. Você criou a base do mundo. E aí, com a base criada, você pensa, tá, eu vou fazer uma sala de jantar. Na sala de jantar, num lugar que tem essa regra, não dá pra ser igual à minha sala de jantar. Alguma coisa tem de diferente, porque esse universo aqui é diferente do meu. Então,
o que teria na sala de jantar, sendo que chove e tudo morre, tudo envelhece, tá ligado? Eu acho que esse caminho na minha cabeça é mais fácil de fazer. Você provavelmente... Mas quando você tá meio com a criatividade em baixa, é melhor fazer o arroz com feijão em vez de florear, tá? não questionaria tanto assim, só que nesse universo eles pensaram, faria sentido, seria legal se a flauta fosse diferente. Agora vamos falar sobre uma outra coisa chamada tamanho. E é aqui que eu peço desculpa de uma coisa que eu falei no passado. Alguns vídeos atrás eu estava respondendo umas perguntas e respondi uma sobre world building, onde eu falei que meu world building favorito é o de Crônicas de Gelo e Fogo. E lá eu também falei sobre One Piece. Crônicas de Gelo e Fogo, pra mim, não tem esse world building em comparação com One Piece, tá? Me perdoa aí. Me perdoa! Mas One Piece, ele tem um world building ainda incompleto. Então o Oda vai ter que ralar para explicar algumas coisas. Só que o mundo de One Piece ele é muito complexo, mas complexo num nível bizarro. Porque a gente tem coisas no mundo que são únicas. Só que dá para entender que elas não são únicas de verdade. Elas aparecem só uma vez, mas elas não são únicas. Tem lá em Marineford, não, é em Water 7, Enies Lobby. É uma parte do One Piece. Que tem uns malucos que cada um deles tem um poder diferente. Mas não é um poder da fruta, sabe? São uns poderes tipo técnicas. É como se você estudasse karatê e o seu colega estuda taekwondo. Tinha um maluco que conseguia saber o poder das pessoas. Ele tinha um número pro poder das pessoas. Isso não é uma coisa que existe em One Piece. Saca? Você não tem um número que estabelece o poder da galera, que nem você tinha aquele leitor do Dragon Ball. E esse maluco conseguia fazer isso. E eu acho que esse mesmo maluco, ele tinha uma técnica que ele usava o cabelo dele pra lutar. Mas não era uma fruta que ele comeu, não era uma Akuma no Mi, que é o poder padrão. Era uma técnica. E tem muitas técnicas assim em todo o anime, todo o mangá. Então, tipo, o Oda tem que dar uma explicada, mas isso são coisas que tornam muito mais complicado de você não errar. Eu acho que o world building mais surreal, mais incrível que você pode ter é aquele que é impressionante que o escritor não erre de tanta coisa que existe. E o que é o erro? É ser incoerente. É as coisas não funcionarem, né? E eu acho que o Oda até agora não errou em nada dessas paradas. Não que eu lembre, não que eu saiba. Então, tipo, o Martin errou? Não, mas o mundo do Martin, cara, ele é muito mais fantasia medieval padrão, saca? É uma fantasia medieval que tem dragão? Tem. Qual que é a origem do dragão? Não sabemos. Né? Como é que a magia funciona? Não sabemos também. É lá em Achai das Sombras, lá alguma coisa acontece. Só que eu sei que eu só assisti a série, né? Eu sei que nos livros ele detalha mais, eu sei que tem obras paralelas, então eu imagino que o world building do Martin é muito pica. Eu estudei muito em vídeo o universo dele e eu vi o quão rico é o universo e o cara tá vivo ainda, então dá pra escrever muita coisa ainda, né? Então sim, eu acho riquíssimo o universo do Martin, mas eu acho que o One Piece ainda é mais. E falei basicamente, eu sei que tem muita gente que ama o world building de One Piece e acha o melhor de todos, mas eu peço só consumam outras coisas. E algumas pessoas falaram no comentário tipo, não, eu consumo o que eu quiser. E isso é verdade, eu peço desculpas. A maneira que eu falei saiu um bocado elitista, mas o que eu consumo muita coisa, hein? Eu sou fã de One Piece Nutella. Eu comecei a acompanhar no One Piece de verdade no máximo em 2022. One Piece tem o melhor world building. Quero dizer com aquilo, e o que eu vou trazer aqui nesse vídeo inteiro sobre o world building é o seguinte: o world building de One Piece é ótimo, é fantástico, é do caralho. Porém, é literalmente o mínimo que eu esperaria pra One Piece a esse ponto. Não tô dizendo que, tipo, tem que ser ainda melhor, não. Tá reclamando porque o bagulho é velho. Isso aí é velhofobia. Não, eu tô dizendo que ele ser do caralho é o esperado, porque é uma história de fantasia que está durando mais de 1000 capítulos, e que passou por tipo umas 500 ilhas diferentes a esse ponto, com cada ilha tendo uma estrutura de governo própria. A história de One Piece é a história do Luffy viajando pelo mundo até chegar num outro ponto do outro lado do mundo. Claro que o mundo vai ser o foco aqui, mas ele também é o foco justamente porque é uma história longa. Regra aleatória que eu vou jogar. Aí que você errou mais uma vez, ô danado. Porque a história do One Piece não é sobre o mundo. A história de One Piece é muito mais política do que o mundo. Muito mais política do que o mundo. Aqui agora. Se a sua história de fantasia for longa, o seu world building tem...
Oda improvisa pra caralho. É óbvio que ele improvisa pra caralho. Só que toda vez que você improvisa e aquela improvisação ela adiciona algo ao seu world building, ela tem que fazer sentido com o resto. Senão, acabou, tá ligado? Então, tipo, se o Oda improvisa uma técnica nada a ver, aquela técnica existe. É tipo, o Sanji aprendeu a usar uma das técnicas do Enies Lobby, tá ligado? Do arco de Enies Lobby. Por quê? Porque ela existe e o cara foi treinando e uma hora ele desenvolveu. Uma parada que não é tipo uma fruta, que não é comum, que é um bagulho tipo muito específico. Mas ele desenvolveu. Então, tipo, cria a regra do nada. Eu acho que o Oda ele é meio tantã. A verdade é essa, eu acho que o Oda ele é meio tantã. E eu sou fã dele por ser tantã, porque todo artista é um pouco tantã. Pelo menos os bons. E ele joga umas coisas do nada. Eu acho que ele tira uns coelhos da cartola nada a ver. Do nada, assim, sabe? Mas ele consegue fazer encaixar. Eu não duvido que o Oda ele faz a técnica do peixe-boi que apareceu em South Park uma vez. Vocês conhecem a técnica do peixe-boi? Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui. Peixe-boi South Park. Nossa, tem negócio de peixe gay. Não. Peixe-boi. Como é que é o nome daquele Simpsons pirata? Que não é Simpsons, mas é bem famoso. É um cara branco. Que tem uma família, uau, que disfuncional. Um bebê que parece o poderoso chefinho. Caramba, qual que é o nome daquele negócio, mano? Eu tô pensando em Fall Guys. Eu sei que não é Fall Guys. Eu sei que não é Fall Guys. Caralho. Pega a teoria de fã e transforma em canon. Na verdade, eu acho que ele faz o contrário, cara. Eu acho que o Oda ele pega as teorias de fã e ele muda o que ele ia escrever. Porque tem umas paradas que ele lança que você fica tipo... Quase ninguém previu isso aqui, mas é muito mais absurdo do que a realidade. Family Guy, esse cara mesmo. Aqui, ó. Hello, Mitch. Tomara que eu não tome copyright, mano. Oh, hi, Miss Trap. Pra mim, o Oda, às vezes, ele mete uma dessa, mano. Ele pega os peixe-boi e junta tudo e sai. Porque, assim, a gente sabe que a silhueta que o Oda apresenta em um monte de episódio, depois vai ver o personagem final, não tem nada a ver com a silhueta. Então a gente sabe que ele mete os loucos mesmo. Que no mínimo ser muito legal. Porque, porra, se você passa 14 livros de 1000 páginas e só construindo personagens e não indo muito a fundo no mundo e seu mundo para de fazer sentido, a sua escrita em geral vai meio que dar uma decaída. O mundo talvez não pareça mais tão vivo. Que hater de One Piece que ele é, mano. A sua história pode parecer não complexa o suficiente para necessitar de tantos elementos assim, tantos livros / volumes. Se seu mundo não for bem explorado em uma história de 1000 capítulos, por que você está escrevendo uma história de 1000 capítulos de fantasia? Claro, isso não conta histórias mais realistas, onde world building, como eu falei, existe, mas é talvez um bocado menos importante. Mas algo como One Piece é ótimo, só que tipo, realmente necessitava ser ótimo. Estou feliz. A grande questão que eu não tô entendendo dessa crítica toda com One Piece é tipo... Ele tá, tipo, querendo encontrar o melhor world building e aí ele fala, foda-se que o One Piece tem um ótimo world building porque ele é velho. Vocês têm noção que o Martin escreve o Game of Thrones há um tempo muito parecido com o tempo que existe One Piece, né? Mas, enfim, isso não importa, porque, tipo, a questão não é o melhor world building e não, tipo, a justificativa pra ele existir, porque senão, eu concordo, assim, privilégio, vamos falar de privilégio. É que nem você fala, pô, esse escritor aqui, ele ganhou Jabuti, mas é claro que ele ganhou Jabuti, ele é branco, tá ligado? É mentira que ele é branco? Não. É mentira que ele ganhou Jabuti? Também não. Você entende o que eu tô falando?
Isso que é ótimo, mas se não fosse, talvez One Piece não seja tão memorável e tão gostado quanto é. O world da magia do Brandon Sanderson, vou ver, eu mano, não gosto de comparar, tipo, qual que tem o melhor world building, qual que não tem, porque, tipo, quando chega no ponto de uma história muito longa, onde todas as histórias que você estaria competindo tem um ótimo world building, é muito mais baseado no seu gosto pessoal, mas o que eu tava falando naquele vídeo é mais um One Piece não é, entre aspas, único nesse quesito. Se você tá sentindo falta de algum outro universo grande e detalhado e gigantesco, vai atrás de algum livro que tenha muitos volumes. Algum livro de fantasia, ou algum jogo de fantasia, ou sei lá, que tenha muitos e muitos e muitos volumes, ou muitos installments. Algo que você possa entrar fundo. Pô, eu achei que eu ia encontrar isso em Dark Souls, mano. Mas o Dark Souls não me decepcionou a história, eu achei a história bem legal e tal. Mas eu acho que eu não consegui consumir história o suficiente. Porque eu sei que em Dark Souls tem muita história por trás dos itens também, né? E eu queria muito conseguir aprender mais sobre isso. Só que eu só consegui, por enquanto, consumir conteúdo sobre as histórias principais dos jogos. E eu curti muito. Eu não joguei Dark Souls nenhum. Eu gosto das histórias, eu não gosto muito do jogo em si, tá ligado? Eu gosto de jogar LoL, jogar CS, jogar jogo que eu posso falar com meus amigos, tá ligado? Que eu posso trocar ideia e ficar de boa. Não sou o maior fã de jogar jogo pra... jogo difícil ou pra pegar história. A história pela história, eu assisto depois um vídeo de um cara explicando e show de bola. Ou até leio. Vocês têm noção que eu li o livro do Assassin's Creed 1? E é bom, tá? Porque tem muito detalhe, muita coisa. Aí você vai encontrar histórias com world building no nível de One Piece. É isso que eu tava querendo dizer. Não é tão difícil encontrar world building caralhoso que nem One Piece. É isso que eu tava querendo dizer. E é claro que histórias longas podem ter world building ruim, mas geralmente esse vai ser um dos piores críticas. Porque se você tem um world building ruim com uma história muito, muito, muito longa, as contradições que você colocou na história provavelmente já são bem, bem aparentes. E provavelmente o mundo já tá chato, porque não traz nada de novo, nem nenhum detalhe mais interessante. O que faz com que a discussão ao redor disso seja meio inútil. Mas, Danael, uma história precisa ser grande e longa pra ter um world building bom? Não, claro que não, óbvio que não. Na verdade, um detalhe importante também é que o world building toma tempo, qualquer coisa na sua história toma tempo. Você construir seu mundo pra coisas pequenas também toma tempo. E uma história gigantescamente grande, não tem tanto problema você sentar a bunda e explicar das comidas específicas daquele... Aí entra uma parada lá que eu falei no começo, mano. Às vezes vale a pena você fazer o arroz e feijão, na moral, e entregar o produto do que você tentar fazer algo que você ainda não tá pronto pra fazer. Criatividade, eu acho que é um pouco inato e treino, tá ligado? Você nasce com, não sei. Eu acho que todo mundo aí na infância, adolescência, mas infância pesa mais nisso, tem uma possibilidade de referência e bagagem diferente. Talvez exista, e aí a gente talvez um dia descubra isso, uma inclinação para as pessoas serem mais uma coisa ou outra, mas eu ainda acredito que a gente nasce uma folha em branco e no começo da vida a gente é inclinado pelas referências que a gente passa, pelas coisas que a gente vive. Eu sempre fui horrível em futebol? Sempre, mas eu também sempre acreditei que eu fosse horrível em futebol. Né? É um exemplo que eu posso dar para vocês. E aí automaticamente, hoje em dia eu também não gosto de assistir futebol, não tenho time, não acompanho futebol. Então, é um exemplo de referência, entende? Eu considero que eu tenho muita criatividade, mas eu tenho que elevar muito o meu nível de escrita. Às vezes a pessoa tem uma escrita muito boa, mas não tem uma criatividade muito boa. Se você não tá com uma criatividade muito pica agora e tem que publicar alguma coisa, lançar uma história, eu acho que faz o arroz com feijão e tá ótimo. Numa história minúscula, que é tipo um livro de 200 páginas... This was a toxic relationship. Por que você perderia tempo com isso se isso não é importante pra história? E ainda assim, no fim das contas, essa história pequena pode ter um world building bom. Um world building conciso, um world building pequeno e um world building que faz completo sentido e é bem interessante, mesmo sendo... Mano, eu acho que aqui na real ele tá vacilando numa questão, porque assim, uma história pequena, eu falo isso o tempo inteiro, comercialmente hoje, pra publicar livro, mano, a gente precisa de histórias menores. Só que o world building bem feito, não importa se a história é longa ou se a história é curta. O que ele falou não é mentira. Se você tem uma história com vários volumes, tipo One Piece, né? Naturalmente, você enquanto constrói a história, você vai construir também o world building. Agora, se você como escritor
preparar um bom world building e você escolher contar uma história dentro desse mundo que ocupa 200 páginas, você vai ter muito mais sucesso. Então, eu, sinceramente, não acho que é justificativa e nem que vale a pena você falar que uma história pequena necessariamente pode ter um mundo menos complexo por trás, porque ela é uma história pequena. Porque a complexidade do mundo você dá em detalhes, normalmente, e não em grandes descrições e tal. Porque fazer grande descrição é fácil. Agora, você colocar aqueles detalhes que parece que tem algo por trás, isso sim tem muito mais valor, tá ligado? Sendo pequeno e conciso. Então não se preocupa com isso. Mas aí a gente chega no lado contrário, que eu acho interessante de conversar sobre. Porque é algo talvez um pouco mais comum a jogos, mas obviamente também existe em todo lugar, qualquer mídia. Que é, ao invés de você parar a sua história pra contar alguma coisa, que tal você contar essa coisa fora da história? Então, por exemplo, muitos jogos, além de você só jogar ele, você tem o codexzinho ali que fala de vários detalhes importantes de cada personagem, cada elemento, cada deus, se for algo de fantasia que tenha deuses. Em Skyrim você pode parar tudo pra pegar um livro e dar uma lida no livro, por exemplo. Isso é uma coisa boa? Eu acho que depende. Muitos jogos pegam essa ideia como a sua maneira principal de contar uma história. Uma narrativa não intrusiva. Hollow Knight e Dark Souls são dois jogos que fazem isso bastante. A história está no mundo e você só vai saber sobre o mundo se você descobrir certas coisas e conversar com certas pessoas. A história é contada através de world building. Mas tem jogos como, por exemplo, Destiny, que tem um mundo muito, muito legal, e eu digo isso de forma não irônica. Destiny tem um mundo legal. Você não saberia isso se você jogasse o jogo, porque a história contada no jogo é uma merda. Você saberia disso se você parasse tudo e lesse sobre o mundo. Esse tipo de história pode acabar sendo intrusivo, porque a sua história pode acabar tendo nenhum elemento interessante, porque todos os elementos interessantes talvez estejam escondidos apenas dentro de menus. Isso entra um tiquinho também na ideia de universo expandido. A fandom de Bleach fala o tempo todo que a novel do Shuhei é tipo uma das coisas mais importantes da história de Bleach, e eu fico tipo, por que isso não tava em Bleach? Quer dizer, eu sei porque não tava. Mas a ideia de você consome a história pra você ter que consumir algo. Óbvio que aqui ele tá falando sobre universos que fazem sucesso e aí a galera vai atrás de mais conteúdo. Mas eu vou fazer um seminário agora no primeiro semestre, eu acho que vai ser em março, da Flive, onde eu vou falar sobre que o escritor deveria estar escrevendo mais. Eu realmente sinto que um dos defeitos da nossa geração de escritores é não estar escrevendo e publicando mais. E quando eu falo sobre isso, tá longe de eu querer que vocês publiquem mais livro e e-book. Eu acho que livro físico, 2 no ano é o máximo. E-book de romance é os e-book dos livros que você publicou. E aí você pode lotar de conto? Não, eu acho que não. Eu acho que assim, 4 histórias em e-book, além das histórias principais, você pode lançar. Porque assim, gente, já é história pra caçamba. Se você pega tudo isso, são 6 histórias que tem começo, meio e fim que você tem que publicar. E publicar exige você escrever, revisar, reescrever, revisar, mandar para alguém analisar, reescrever baseado na análise, enviar para beta, reescrever baseado nos beta, mandar para revisor ortográfico, avaliar a revisão ortográfica e às vezes alterar ainda texto, finalizar a revisão, o revisor vai dar mais uma olhada, aprovar, e aí tem todas as etapas de edição do livro ou do conto que você vai publicar. Então esse trabalho todo é um trabalho muito grande, é para um produto comercial que você vai vender. Eu acho que falta sim a gente dar uma de Machado de Assis e companhia e publicar texto gratuito por aí. O Anderson Roberto do Rosário, que está aqui no chat, não me deixa mentir, ele faz isso pra caramba e faz isso muito bem. Ele manda pra gente sempre os textos lá no Recanto das Letras, entendeu? Óbvio que quando você publica algo em uma plataforma, dificilmente a plataforma ela vai fazer as pessoas descobrirem o seu texto. É muito difícil acontecer. Você vai depender de divulgar aquilo para as pessoas chegarem. Só que, velho, conteúdo gratuito para as pessoas lerem, escrever mais, eu acho que é importante e a gente tá deixando um pouco de lado, sabe? E aí, ali você consegue construir seu world building enquanto tá escrevendo. Exercitando, sabe? Testando coisas, treinando técnicas e contando história para quem quiser ler.
Se ninguém quiser ler, pelo menos você está evoluindo o seu mundo, evoluindo a sua técnica, evoluindo como escritor. Mas quando alguém quiser te ler, vai ter um mundo de coisa para ler de graça e que você aproveitou para evoluir, né? Alguma outra coisa que vai expandir ainda mais o mundo... Ó, o Augusto. Realmente uma boa dica. Escrevi contos de Grandon por pedido da galera que queria mais histórias do universo. Então descobri que eu também curto escrever conto. Cara, eu adoro escrever conto, mas eu gosto de escrever um conto um pouquinho maior. Tipo 50 páginas, sabe? Mas eu adoro. Dessa história original e colocar umas coisas muito legais e muito interessantes que em geral fariam que você visse o produto final de maneira diferente é no mínimo estranho. Eu tive que ler uma porra de um livro pra eu gostar de Final Fantasy Adventure. E eu não vou nem começar com Star Wars aqui, né, caceta? Enfim, a visão que eu trago aqui pra world building, em particular sabendo que muita gente que me segue escreve, não é uma coisa de, você tem que fazer isso, depois isso, seu mundo vai ser ótimo. Não, seu mundo vai ser gerado através da sua criatividade pessoal. As dicas que eu dou são essas que eu falei. Faça com que seu mundo seja vivo e rico e, mais importante, faça sentido internamente. Quando estiver construído seu mundo, pense em detalhes legais que fazem sentido na história, coisas que, tipo, só faça com que seu mundo realmente pareça, sem dúvidas nenhuma, vivo. Coisas pequenas que no seu dia a dia você não pensaria muito a respeito, mas justamente por isso as pessoas dentro daquele mundo não pensam muito a respeito. E o público não vai pensar muito a respeito de início, mas é muito legal de ter. E se você for fazer uma história longa, por favor, pense no seu mundo. Foque-se em construir um bocado o seu mundo e tal. O seu mundo deveria ser sempre um bocado maior que a sua história, se isso faz sentido. E eu diria, pra caso você comece a escrever alguma história, primeiro pense no seu mundo, no sentido de planeja ele, pelo menos a base dele, e veja como essa história consegue se encaixar nesse mundo. Como fazer tudo fazer completo sentido e ser interessante pro leitor. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Feliz ano novo. Até a próxima e até! Cara, eu não era inscrito no canal do Danael. Curti demais, mano. Danado arrebenta. Danado arrebenta. Eu não tô achando, tipo, o cara é um gênio, novo gênio da lâmpada, mas ele manda muito bem, né? Ele manda muito bem. Alguém sabe dizer se o Danael aí, ele tem livro publicado, ele tem os corre dele, ele tem um Apoia-se, tem uma chave Pix aí pra mandar uma grana pro mano, mas aparentemente não tem livro, né? Caramba, quando eu boto os links, ele aparece assim também? Vou seguir o Danael aqui. Quando eu coloco... Não, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse videozito. Vamos ver como é que tá. Oh, meu Deus. Eu pulei pro vídeo do Gorgonoid, cara. Ele aparece sim. Que legal. Pô, que massa, velho. Vou organizar isso aqui então, pra ficar um pouco mais bonito. Eu não sabia que apareciam esses botõezinhos. Fica aí a dica! Aqui também é conhecimento. Lembrando, gente, inscreve aqui no canal. Descobri que, se eu não me engano, é 60% de quem assiste os vídeos, ou mais, 68%. 68% de quem vê os vídeos aqui no canal não é inscrito. E eu não sabia. Achei que a maioria era inscrito. Então, inscreva-se no canal, por favor.